Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje falaremos sobre o quarto triunfo da vitória de Davi, que tem por título assim, Preservando a Unção. Vamos ler o texto? 1 Samuel capítulo 17, dos versículos 38 ao 40, que diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs-no ao seu alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Meus irmãos, após Saul ouvir as experiências passadas de Davi, a qual ele venceu o urso, venceu o leão, e essas experiências gerariam força para ele enfrentar o filisteu, Saul libera Davi para a batalha. Só que antes dele liberar, ele coloca a sua roupa, sua couraça, seu capacete, dá a espada para Davi. Davi, ao começar a andar com aquela roupa, não conseguiu. O texto vai dizer que Davi diz para Saul: Olha, Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Davi tirou aquela roupa. Sabe o que isso significa? 2 coisas. Primeiro, Davi não poderia lutar contra aquele filisteu porque as ferramentas eram do rei e não sua. Ou seja, aquela ferramenta que Davi estava utilizando para poder ir para a batalha era a ferramenta de Saul. Por que Davi não podia andar com aquelas ferramentas? Segundo a própria história vai nos dizer que Saul perdeu o espírito e um espírito mau o atormentava. Inclusive Davi foi selecionado para ir tocar a harpa para ele no palácio, para que o espírito maligno pudesse ser retirado dele. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei segundo o coração de Deus, no lugar de Saul. E a Bíblia vai dizer que no dia que ele foi ungido a rei, o Espírito se apoderou dele. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, preparado para vencer qualquer desafio, por causa da presença de Deus. Saul perdeu essa proteção, essa sensibilidade, que era o Espírito que estava sobre ele, que o impulsionava a realizar coisas. Aqui nós podemos aprender uma coisa, que quem capacita o ser humano, quem capacita o cristão é o Espírito de Deus. Como o Espírito tinha essa função no Antigo Testamento de impulsionar uma pessoa para fazer algum tipo de missão, para cumprir algum mandado de Deus. Percebemos que Saul perde essa proteção, perde essa ferramenta tão útil que é o Espírito do Senhor. Por conta disso, Davi, ao andar com a couraça, ao andar com as ferramentas de Saul, ele não poderia, porque havia um peso tão grande espiritual sobre aquilo. Davi, ao começar a andar, falou: Opa, não posso andar. Ou seja, eu nunca experimentei, pois as ferramentas de Saul eram de Saul, e Davi não poderia usar aquelas ferramentas para poder batalhar, para poder pelejar contra o filisteu. A gente aprende que nas nossas pelejas, nas nossas lutas, nos desafios que a gente enfrenta a cada dia na vida, a gente tem que usar as ferramentas que o próprio Deus nos deu, as ferramentas que estão ao alcance das nossas mãos. É muito fácil pegar a ferramenta de uma outra pessoa para poder lutar. Talvez seja mais fácil, talvez seja mais fácil aos meus olhos, mas perante Deus isso não é. Davi entendeu isso, que as ferramentas eram do rei Saul, e por isso ele não poderia lutar com as ferramentas de Saul. Outra coisa que isso representa para nossas vidas é que Davi nunca tinha experimentado aquela sensação ruim, ou seja, aquela sensação daquele peso maligno, aquela sensação ruim de um espírito maligno que rondava Saul. Isso representa para nós a mesma coisa.
aquele que tem o Espírito Santo na vida, aquele que tem esse relacionamento. Meu irmão, não faça nada que venha fazer você perder essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito, porque senão você pode acontecer que nem o Davi, ao pelejar nas pelejas da vida, ao prosseguir para realizar algo, você vai perceber que não vai conseguir, porque uma vida com uma sensação ruim, ou seja, Davi não poderia pelejar por conta dessa sensação, desse peso maligno que estava sobre aquela couraça, sobre a vida de Saul. Davi abriu mão, falou: Saul, as ferramentas são suas. Essa sensação foi causa da sua desobediência à ordem de Deus. Como Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem capacitado, apesar de ser jovem, apesar de ser menino, mas ele tinha uma vida com Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, que isso iria proporcionar força, iria proporcionar alguma estratégia para ele poder enfrentar esse desafio naquele momento. Davi não poderia lutar contra aquele gigante, porque nunca experimentou essa sensação ruim, essa sensação sem a presença de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, ela é fundamental para aquele que deseja triunfar em suas batalhas, em suas lutas. Talvez aí na tua casa, talvez no seu dia a dia, você tenha enfrentado lutas tão grandes, meu irmão. Sabe como você vai conseguir vencer elas? Através da ajuda do Espírito de Deus. Não perca isso por nada na sua vida. Não abra mão da presença de Deus. Não tente experimentar essa sensação ruim de querer andar, de querer fazer algo sem a presença de Deus. Davi tentou isso, mas ele, ao começar a andar, ele falou: não posso andar com isso. Essa sensação ruim, esse espírito maligno que sonda Saul não pode afetar a minha vida. É assim que a gente deve fazer. Ao perceber que alguma sensação ruim está ao nosso redor, a gente tem que se afastar, a gente tem que abrir mão e ter o foco de ter a presença de Deus sobre as nossas vidas. Isso representa que Davi manteve a sua postura, preservou aquela unção que um dia foi derramada em sua vida. Davi entendeu que para lutar contra aquele filisteu, ele tinha que usar as suas próprias ferramentas, ele tinha que manter a presença de Deus em sua vida. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? Que não adianta você pegar a ferramenta de uma outra pessoa para poder utilizar em suas batalhas. Use as ferramentas que Deus te deu. Ah, irmão Denis, mas as minhas ferramentas são pouco, o meu nível de conhecimento é baixo, a minha influência no meio das pessoas são poucas. Não importa qual seja as ferramentas que esteja na sua mão, se sejam poucas ou se seja às vezes perto de outras fracas, não importa. Se essas ferramentas que Deus te deu, utilize elas, afie as suas ferramentas, não enterra elas, usa em prol, em benefício da obra do Senhor nosso Deus. Outra coisa Davi também entendeu que sem a presença de Deus, sem preservar a presença de Deus, ele não triunfaria em suas batalhas da vida. Não adianta você ter conhecimento, ter riqueza, ter influência de pessoas, se você não preserva a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus, ela é o alicerce, ela é a força geradora maior para nós enfrentarmos os nossos problemas. Talvez se fosse pelas suas próprias forças, pelo seu próprio jeito. Aliás, o ser humano sempre quer dar aquele jeitinho brasileiro, querer resolver as coisas do seu próprio jeito. E aí onde a gente se frustra, onde a gente se entristece, onde a gente perde, onde acontece as desilusões da vida. Mas quando a gente coloca a presença de Deus, quando a gente preserva a presença de Deus na nossa vida, tudo vai dar certo. A pergunta para você é: o difícil não é alcançar a posição que Deus estabeleceu para a gente, o difícil é manter ela. O difícil não é chegar onde você chegou aí, onde Deus te colocou. O difícil é você se manter fiel, manter-se fiel diante da corrupção, das propostas, das tentações e de tantas outras coisas.
Vou te dar 2 exemplos aqui para a gente encerrarmos esse vídeo. O José, um menino também, e vai dizer a Bíblia Sagrada que ele recebeu a proposta da mulher de Potifar, mas ele abriu mão, ele não quis estragar aquilo que Deus já tinha dado a ele, a sua fidelidade, a sua bondade. E ele falou: como eu poderia pecar contra Deus e contra Potifar? Ele fugiu da aparência, ele fugiu da tentação da mulher de Potifar, e Deus honrou José. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, conhecido como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, foram transportados de sua cidade natal para a Babilônia. No capítulo 1 do livro de Daniel, Daniel propôs em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. O que aconteceu com eles? Eles pagaram um grande preço, mas a história vai dizer no capítulo 1 de Daniel que no final dos dias daquela proposta, o semblante dos jovens estavam melhores daqueles que comiam carne, que desfrutavam daquela mesa proporcionada pelo rei. Tudo isso porque eles preservaram, eles resolveram se guardar, eles resolveram preservar aquilo que Deus deu para eles, mesmo em uma cultura diferente, em um lugar diferente, no meio de um povo diferente, eles permaneceram fiéis ao Deus Todo-Poderoso, e por conta disso o texto vai dizer que eles receberam espírito de sabedoria. Aliás, Daniel recebeu um espírito excelente. Aqueles jovens receberam honra, receberam uma posição de destaque naquele reinado. Tudo isso porque eles preservaram a presença de Deus, a fidelidade a Deus. A pergunta para você é: no meio do mundo corrupto que a gente vive, no meio de tantas influências malignas, no meio de tantas propostas que a gente tem, será que nós temos mantido a nossa fidelidade tanto a Deus quanto ao nosso cônjuge, tanto ao ministério onde nós servimos, tanto aonde a gente trabalha? Será que a gente estamos sendo fiel o suficiente e preservando aquilo que Deus nos deu? Davi nos dá o exemplo que para triunfar nas batalhas da vida era preciso manter a sua postura, manter o seu comportamento e principalmente manter a presença de Deus. Que no dia de hoje você possa ficar com essa palavra na tábua do seu coração, que você possa manter, preserve teu casamento, preserve a união da tua família, preserve a bondade, mesmo que no ambiente onde você vive, mesmo no lugar onde você trabalha, as pessoas são corruptas, as pessoas são maldosas, as pessoas são desonestas. Ei, mantenha a sua bondade, mantenha a honestidade, mantenha a sua fidelidade, que no tempo certo, que no momento certo, Deus vai transformar a tua história de vida, que no momento certo você vai sair vitorioso diante das crises e diante desses seus problemas que você vive a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê um bom dia na paz do Senhor Jesus.